Apesar de detentora de uma cultura milenar, a Índia foi presa fácil para o colonialismo inglês, que a ocupou desde o tempo das grandes navegações. Isso se deu em função da grande divisão étnica da Índia. Contudo, em fins do século XIX, um grupo de hindus que haviam estudado na Europa organizam o Partido do Congresso. Pomos em destaque, nesse caso, Mohandas Kamandar Gandhi, um advogado, que mais tarde se tornaria Mahatma Gandhi. A luta política de Mahatma Gandhi vai adquirir um caráter totalmente inusual. Baseado nos ensinamentos do norte-americano Henri David Thoreau, que viveu no século XIX, ele vai propor a desobediência civil e os meios pacíficos de luta política. Essa desobediência civil era calcada no não pagamento de impostos para os ingleses pelo boicote dos produtos ingleses. Para o colonialismo inglês, isso parecia um absurdo. Contudo, com a Segunda Guerra Mundial, os esforços ingleses voltaram-se para o palco de operação europeu e Gandhi não se aproveitou dessa situação e continuou na sua luta pela não violência. Isso foi concretizado em 1947, quando a Índia tornou-se independente. Entretanto, o sonho de Gandhi de unir as duas grandes religiões da Índia, os muçulmanos, os hindus, numa só nação, foi frustrado. As divergências acabaram forjando duas nações, a Índia continental, como conhecemos hoje, e o Paquistão, que foi dividido em dois, o Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, que em 1981 acabou se transformando em Bangladesh. O grande problema da Índia, ainda hoje, continua sendo a grande diversidade étnica. A gente pode chamar a atenção para a atuação dos Sikhs, da região do Punjab. Hoje em dia, as velhas rivalidades entre Índia e Paquistão voltaram à tona pela disputa da região da Caxemira. Contudo, essa divergência pode ter desdobramentos terríveis, pois ambos os estados possuem bombas atômicas. Vamos agora dar uma olhada no filme Gandhi para ver um pouco da atuação política desse grande líder hindu. Desde o século I da era cristã, quando os judeus foram expulsos da Palestina, um movimento chamado de diáspora, eles rumaram principalmente para a Europa, formando dois grandes grupos, os Askenazes e os Sefraditas. No decurso da Idade Média, o judeu era associado à figura do usurário, da pessoa que emprestava dinheiro a juros, mesmo porque, por ser judeus, ele não temia o inferno cristão. Nesse ínterim histórico, o judeu sempre foi perseguido em todas as nações da Europa, a ele atribuído as pestes, as pragas e assim por diante. Na Idade Moderna, com a Contra-Reforma, a Inquisição voltou a perseguir os judeus, obrigando-os a se converter ao cristianismo, naquilo que a gente chamava de cristão novo. Contudo, no século XIX, os judeus começaram a se organizar num movimento chamado sionismo, idealizado por Theodor Herzl. Na década de 10 do século XX, o Lord Balfour, um político inglês, pede para a organização do Lar Balfour, que seria uma colônia judia na Palestina. De maneira privada, particular, eles começam a comprar terras na Palestina. Contudo, a ascensão do nazismo elegeu os judeus como seu grande inimigo, forjando o que a gente conhece como Holocausto, que em hebraico é chamado de Shoah. O mundo ficou chocado com as imagens da Shoah, do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, onde estima-se que mais de 6 milhões de pessoas foram assassinadas. Em 1947, a Organização das Nações Unidas propõe, então, a criação de uma nação israelita, junto com uma nação palestina. Contudo, o fim do domínio inglês nessa região se daria em maio de 1948. Tomando a dianteira, Davi Ben-Gurion propõe, então, a criação do Estado de Israel, que se dá logo em seguida da desocupação inglesa. Contudo, nações árabes não acataram a formação do Estado de Israel, principalmente
O Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque declaram guerra ao Estado judeu. O que eles não contavam era o que os judeus se armaram fortemente e conseguiram derrotar todos esses vizinhos árabes unidos. Em 49 é celebrado então um acordo de paz, aonde é estabelecida a chamada linha verde. Essa linha verde vai durar até 1967, quando Israel novamente entra em guerra com seus vizinhos árabes e praticamente triplica o seu território. É a chamada Guerra dos 6 Dias. Em 1973, novamente, na chamada Guerra do Yom Kippur, Israel mostra a sua veia belicosa e vence mais uma vez os árabes. Essa é a marca registrada do Estado de Israel. O Estado militarista com injeção de capitais vindo do exterior. Hoje em dia, o grande problema de Israel é, novamente, a formação de um Estado palestino, o que gera enormes conflitos quase que insolúveis. A descolonização do continente africano, após a Segunda Guerra Mundial, deve ser analisado sob 2 prismas. O primeiro deles é a decadência das potências coloniais europeias em função da própria guerra. O segundo é a colocação da formação dessas nações no jogo da Guerra Fria, liderado, por um lado, pela União Soviética, por outro, pelos Estados Unidos. Até 1955, existiam na África apenas 5 nações: o Egito, a Líbia, a Etiópia, a Libéria e a África do Sul. Contudo, no início da década de 60, esse número saltou para 27 nações e, em meados da mesma década, para 37. Contudo, a formação dessas nações ela foi artificial, baseada muitas vezes nas antigas colônias europeias. E dentro dessas mesmas fronteiras, muitas vezes passaram a conviver etnias rivais entre si, ou até mesmo as fronteiras passaram a cortar povos que secularmente conviviam. Esse é o grande problema da África até os dias atuais, a artificialidade das suas fronteiras. Vamos agora passar a uma questão do Enem que trata justamente sobre esse assunto. Um professor apresentou os mapas numa aula sobre as implicações da formação das fronteiras no continente africano. Com base na aula e na observação dos mapas, os alunos fizeram 3 afirmativas. Primeira, a brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras étnicas no continente africano aponta para a artificialidade em uma divisão com o objetivo de atender apenas aos interesses da maior potência capitalista na época da descolonização. A primeira alternativa não está correta quando ela afirma que a divisão tinha por objetivo atender apenas os interesses da maior potência capitalista da época. Não é verdade, porque o que acontecia é que muitas vezes as metrópoles europeias concediam as independências para suas colônias desde que as suas empresas, os seus interesses fossem mantidos. Então, não é verdade a número 1. Segunda, as fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de constante tensão ao desprezar a diversidade étnica e cultural, acirrando conflitos entre tribos rivais. A segunda alternativa está completamente correta, porque a tensão é a marca registrada da história africana após a Segunda Guerra Mundial. Terceira, as fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo, após os processos de independência, fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de Estado e conflitos étnicos e religiosos. A terceira alternativa também está correta, porque a artificialidade das fronteiras é a marca registrada do continente africano. Basta olhar os 2 mapas para você reparar essa artificialidade. É verdadeiro apenas o que se afirma em alternativa E, segunda e terceira. Para finalizar, vale lembrar que as questões de história do Enem, muitas vezes, elas trazem inúmeros dados e cabe a você apenas analisar esses dados e fazer a inferência. Mais do que conhecimento, você precisa de um raciocínio crítico. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Bem-vindo, companheiro, bem-vindo a essa equipe de mais de 100 professores. Durante estes quase 3 anos de programa Eureka, de projeto Eureka, agora mais de 100 profissionais da educação, docentes, estiveram aqui e com toda certeza podemos dizer que esse número foi bem maior quanto a estudantes. Centenas de alunos já estiveram conosco presenciando, participando do projeto Eureka. O encontro de hoje, História e Química, Química e História. Na semana que vem, o trabalho é específico para literatura e geografia. E veja só, que dobradinha especial esta de literatura com geografia. Para você pensar, para você refletir, para você resolver questões e também entrar em contato conosco. É possível entrar em contato com a produção do programa Eureka, com o programa Eureka? Claro que é. Basta você enviar um e-mail para nós, eureka@rtve.pr.gov.br. Envie seu e-mail, envie sua sugestão, seu pedido. Durante a semana recebemos exatamente o pedido de um estudante sobre o gabarito. Então, olha, vale a pena. O gabarito do Enem estará à sua disposição a partir da próxima semana. Então, você pode acessar, sim, e, evidentemente, ter o seu contato com o gabarito, conferir as questões que você está acertando e as quais é possível adaptar uma coisinha aqui, acolá. Semana que vem, literatura e geografia, geografia e literatura. O professor Laércio volta à atividade e outra estreia. Professor Carlos conosco em literatura, trazendo um pouco mais dos aspectos deste dia a dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Grande sábado, excelente domingo a todos vocês e semana que vem é o seu encontro, 3 da tarde. Eu creio que é possível dizer isso. 3 da tarde é seu encontro aqui com a TV Paulo Freire, com a RTVE, na Paraná Educativo. O projeto é da Secretaria de Estado da Educação. Obrigado pela companhia. Até a próxima semana.